Galerinha, boa tarde, tudo bem? E aí, preparados para as nossas aulas de hoje? Então vamos começar com uma aula de geografia. Vamos lá? A nossa apostila ela está acabando, mas daqui a pouco já chega a nossa apostila nova para a gente ter muito mais conhecimento. Então, na página 170, vamos fazer uns jogos e brincadeiras. Lembra que na última aula a gente estudou sobre as profissões sociais? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre enfermeiro, professor, engenheiro? Lembra? Quem lembra aí de casa? Levanta a mão. Beatriz lembra? A Julia Heitz lembra? Giovana lembra? Então vamos lá. O jogo, né? Profissionais da escola. Esse jogo é. Então vamos ver os profissionais que trabalham em uma escola. E o objetivo é a gente conhecer alguns profissionais, tá? Que tem dentro da escola e quais são as funções dele no dia a dia. Por exemplo, o que ele tem que fazer lá, certo? Então vamos lá? Os materiais são 29 cartas, né, que ficam lá no final do da nossa apostila. O prof já vai mostrar para vocês quais são as cartas. Ali os participantes está dizendo de 3 a 4 jogadores. Mas você pode jogar você e mais alguém da sua família em casa, né? Um irmão, ou a sua mãe, ou seu pai, sua avó, quem tiver na sua casa. Você pode convidar para jogar. Pode ser até 4 jogadores, 4 participantes, tá? Então, primeiro vocês vão tirar todas as cartas, tá? Essas cartas aqui, ó. Todas elas e vocês vão recortar, certo? Então, tem professora, tem orientadora pedagógica, tem faxineiro, tem telefonista, porteiro, coordenadora pedagógica de novo, bibliotecária, cantineiro. O que é um cantineiro? Será que alguém aí de casa sabe? Secretário escolar, bombeiro, segurança, professor de música, professora de esportes, que é a nossa aula de educação física, e professor de inglês. E aí embaixo vai ter essas outras cartas aqui, ó, que tá a imagem do que a pessoa tá fazendo. Então ali a gente tem as mesmas coisas: coordenador pedagógico, professora, porteiro, telefonista, faxineiro, orientadora pedagógica, bibliotecária, cantineiro, secretário escolar, bombeiro, segurança, professor de música, professora de esportes, professora de inglês e a gente tem um mico. Vamos descobrir para que serve esse mico? Será que quem aí de casa sabe? Quem aí já brincou de alguma brincadeirinha que no final a pessoa tinha que pagar um mico? Será que tem a ver com o nosso jogo? Vamos descobrir então quais são as regras? Então, depois que vocês recortarem todas essas cartas, certo? E vocês escolherem as pessoas que vocês vão jogar na casa de vocês, vocês vão misturar bem as cartas, bem, tá? Uma delas deverá ficar sobre a mesa, certo? E as demais a gente vai dividir entre os participantes do jogo, que todo mundo tem que ter a mesma quantidade de carta, certo? Então, depois, tá? Caso consiga formar com ela um par, com a carta, um par, deverá colocar sobre a mesa para que todos possam ver, certo? Então, por exemplo, um par de cartas seria ali, ó, por exemplo, a professora aqui no começo, tá vendo? E aí, a professora aqui, a carta da professora. Se você pegar as duas cartas, que dá combinação, são suas, você conseguiu uma carta. E aí tem que mostrar para que os outros participantes também vejam, certo? Depois o jogo continua com o próximo jogador, que também deverá retirar as cartas, tá? A primeira carta, caso consiga formar um par, passa para o próximo jogador, tá? Assim até todo mundo jogar. Certo até aqui? O jogo termina, gente, quando todos os pares estiverem formados, tá? E colocados sobre a mesa. Deverá sobrar apenas uma carta. Quem aí de casa sabe qual é a carta que deverá sobrar? Qual é a carta? Qual é a carta? Hein, Eric? Hein, Bruno Modelon? Isso mesmo, a carta do mico. Então, essa carta vai sobrar, que vai permanecer na mão de algum jogador ali, que eu não sei qual é, né? Pode ser de você aí de casa, pode ser da mãe, do pai. Depois, o jogador que tiver com a carta mico
ele terá o direito, tem uma coisa boa e uma coisa mais ou menos que não é tão boa, de iniciar a próxima rodada, se vocês quiserem jogar de novo. Quem ficou com o mico vai poder começar de novo, sendo o primeiro, tá? Antes de começar a rodada, ele vai ter que realizar uma tarefa, um mico, que vai ser escolhido pelo jogador vencedor. Ou seja, aquele que conseguiu formar mais pares. Então, pode ser, por exemplo, imitar um gato, ali tá, abraçar um amigo, enfim, vocês vão aí de casa vão dizer, ou pode ser imitar um outro animal, vocês vão ter que usar a criatividade de vocês. Então, o participante que tiver mais cartas da combinação é o que vence. E o que tiver com a carta do mico tem duas coisas, né? Pode começar numa próxima rodada e deve pagar um mico, que quem vai dizer é quem ganhou a rodada. Legal esse jogo, né? Então, espero que vocês gostem. Dá para jogar quantas vezes vocês quiserem com a família de vocês. Aproveitem esses momentos, né, para ficar pertinho das pessoas que vocês gostam também, certo? Então, primeiro a gente recorta todas as cartas. Não esquece de embaralhar bem, para daí vocês começarem a jogar. Combinado? Certo? Então, tá. Depois do jogo, na página 171 é o seguinte. Ali está dizendo para elaborar uma carta para o prefeito da sua cidade, solicitando melhorias para o lugar onde você mora. Lembre-se de colocar a data e o nome do remetente. Então, olha só, o que acontece aqui? Aqui a gente vai escrever uma carta como se fosse para o prefeito. Por exemplo, a prefeita de São José, a Adeliana. Então, primeiro de tudo, lembra que na aula de história de ontem a gente até conversou e vocês tiveram que fazer uma pesquisa sobre o que falta no bairro de vocês, o que deve melhorar, quais são os serviços públicos que devem melhorar. Então, agora, é como se vocês estivessem falando para a prefeita, né, para a Adeliana, a gente vai escrever o que precisa melhorar no bairro onde você mora, certo? Então, você vai colocar lá, né, o que você acha que deve melhorar. E a gente também pode agradecer pelas coisas que são boas no nosso bairro, né? A gente pode começar agradecendo pelas coisas que estão funcionando muito bem e logo em seguida colocar o que você aí de casa acha que tem que melhorar no bairro. Lembrando, a gente já fez a pesquisa ontem, lembra na aula de ontem de história? Então, vocês tiveram que conversar um pouquinho com os familiares de vocês para saber o que tem que melhorar. Certo? Então, coloquem a data, bem bonito, certo? E o nome do remetente, tá? Então, caprichem na letra. Vocês podem, sabe o que a prof vai dar de dica? Pegar uma folha, pode ser uma folha do caderno, escreve primeiro na folha, e aí depois você passa limpo na página 171, para saber se não tem nenhum erro de português, né? Para você caprichar bem lindo na sua letra. Então, é uma dica que a prof dá. Certo? Combinado? Ótimo. Então, depois, agora tem mais atividades. Agora, a gente vai lembrar de algumas coisas, porque a gente tem umas atividades para fazer no caderno também. Existem os trabalhos sociais. Lembra que a gente falou sobre os trabalhos sociais? Que são aqueles que servem para ajudar o outro, ajudar o próximo. O trabalho ele é uma ocupação ou atividade que cada pessoa exerce, cada pessoa faz. E cada pessoa faz um tipo de trabalho, ou, por exemplo, ali no colégio, né? Eu, a prof. Fernanda, a prof. Pati, a prof. Tati, né? A Michele também, a Luana. A gente exerce funções, né, de professoras. Só que cada uma tem o seu jeito de dar aula. Então, cada tipo de profissão, as profissões, elas são iguais, elas têm elas servem para alguma coisa. No nosso caso, para ensinar vocês. Só que cada uma vai fazer de uma maneira, certo? Cada uma vai colocar o seu jeitinho. Então, dentro de cada profissão, tem as pessoas que às vezes fazem muito bem, às vezes não se dedicam tanto, enfim, né? Assim como na sala de aula também, vocês são estudantes, vocês estão ali para aprender, certo? Dentro desses trabalhos, tá?
Existem os trabalhos que são com a carteira assinada, que eu vou explicar para vocês, e os autônomos. Vamos ver o que isso quer dizer? Na carteira profissional, são registradas o tipo de atividade que o trabalhador exerce. Ó, aqui a prof trouxe uma carteira de trabalho para vocês verem. Ó, tá vendo a imagem? Então, dentro dessa carteirinha, que né, a maioria das pessoas tem, ela fica o tipo de atividade que o trabalhador faz. Então, se ele é professor, se ele é advogado, se ele é dentista, se ele é coordenador, por exemplo, a Michele, tá? Os dados sobre o empregador, então, os dados sobre quem está empregando, né? No caso, o nome do colégio, né? No caso da prof, o tempo de serviço que a pessoa tem naquela empresa, será que faz muitos anos que ela está ali ou pouco tempo? Né? As despesas e outras funções. O que são as despesas? As taxas que a gente paga, lembra dos impostos, certo? Então, nessa carteira profissional, ela nos dá direito, ela nos dá alguns direitos. Por exemplo, com ela a gente tem uma coisa que a gente chama de 13º salário, que é um salário a mais no final do ano. A gente tem férias. Então, ela nos dá alguns direitos, certo? Que os autônomos não têm. Os autônomos, eles são profissionais que trabalham sem essa carteira. Eles trabalham por conta própria, a gente chama os autônomos, né? Então, por exemplo, todas as profissões são importantes, né? Independente se é com uma carteira assinada ou se não é com uma carteira assinada. Vamos dar um exemplo. A prof tem uma carteira de trabalho assinada. Eu trabalho para o Colégio Alfa, certo? Mas, por exemplo, quem é o dono dessa empresa normalmente não tem a carteira assinada, porque ele já é o dono, certo? Então, ele é autônomo, né? Ele é um empresário, na verdade, certo? Então, por exemplo, assim também, quem trabalha normalmente com a agricultura também são pessoas autônomas, né? Que não tem essa carteira de trabalho, tá? Existem alguns outros tipos, por exemplo, vamos ver, uma manicure, por exemplo, de um salão. Tem algumas que podem ter sim uma carteira de trabalho e tem outras que não, que trabalham por dia, né? Ou por semana. Então, mas lembrando que todas as profissões são importantes, tá? E as profissões, elas são diferentes também na cidade e no campo. Por quê? A prof até falou agora um pouquinho para vocês, né? Na cidade, a gente tem mais oportunidades de profissões. E no campo, a gente não tem tanto comércio, não tem tanto restaurante, né? Não tem tanta loja, não tem tanto banco. No campo, a gente trabalha mais com a agricultura e com a pecuária, que é a plantação, a criação do animal, certo? Então, são trabalhos diferentes também, certo? Relembramos tudo isso? Então, agora na número 1, vocês vão dizer para mim o que é uma profissão e vocês vão citar 3 profissões e escrever o tipo de trabalho que esses profissionais realizam. Por exemplo, professor, o que o professor faz? Dentista, o que o dentista faz? Um engenheiro civil, o que o engenheiro civil faz? Um advogado, o que ele faz? Um youtuber, o que ele faz? Então, vocês vão colocar ali as profissões, certo? Na 2, o que fica registrado na carteira de trabalho? Dentro da carteira de trabalho, lembra que a prof falou aqui para vocês? Lembra? O tipo de atividade que a pessoa faz, os dados da pessoa que está empregando, o tempo de serviço. Lembra? Ótimo. Na 3, como que é o nome dos profissionais que trabalham sem registro? Aqueles que não têm a carteira. Lembra que eu acabei de falar para vocês aqui no cantinho? Olha ali em cima. Como que é o nome? Como que é o nome? Hein, Maria Júlia? Como que é o nome? Hein, Júlia Tomé? Acho que já sabem, né? E na 4, pensando no seu futuro aí de casa, o que você pode fazer como criança para garanti-lo? Ou seja, o que você pode fazer agora, pequenininho igual vocês estão, para melhorar o seu futuro lá na frente? Tem uma coisa que é essencial, que é o que vocês vão fazer lá no colégio. Quem sabe aí de casa? Ana Luísa sabe, será? Será que a Beatriz sabe?
que vocês precisam fazer agora? O que vocês estão fazendo agora, aqui com a prof? Para melhorar o seu futuro lá na frente. Será que em casa já tem gente que sabe o que quer fazer? Que sabe o que gosta mais, assim? Então, vamos pensar? E na 5, pensando nas profissões sociais, naquelas que ajudam, lembra? Vocês vão desenhar agora uma carteira de trabalho no caderno de desenho e em seguida vocês vão escrever dentro da carteira o nome de 3 profissões sociais que vocês aprenderam na aula passada. E aí, quem lembra da aula passada? Das profissões sociais, aquelas que ajudam, né? Que tem um valor social. Então, pega o seu caderno de desenho, você vai desenhar a carteira de trabalho, essa aqui, e dentro dela você vai colocar o nome de 3 profissões sociais, certo? Então, vamos lá, fazendo as atividades, caprichem na letra, vocês são inteligentes e capazes, tá? Qualquer dúvida, pode chamar a prof que eu estou disponível, pode mandar um recadinho lá no aplicativo, ou chamar lá no Unimestre, eu estou sempre acompanhando vocês. Todas as atividades que vocês fazem, eu consigo ver quem está fazendo, quem não está fazendo, certo? Então, caprichem, aproveitem esse tempo para estudar mesmo, pensando sempre no futuro de vocês, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula!